Amém? Queremos tratar um pouco hoje sobre o propósito de Deus como a semente de Cristo plantada em nosso coração. A semente da vida é Cristo, Ele foi plantado em nosso coração. Alguns estudiosos da Bíblia tratam do reino como se fosse apenas uma verdade dispensacional, mas precisamos ver que em Mateus o reino, em primeiro lugar, é comparado a uma semente sendo plantada na terra. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Mateus capítulo 13, versículo 3. E disse ainda: o reino de Deus é assim como lançasse a semente na terra. Marcos capítulo 4, versículo 26. Essa semente, amigo, é a corporificação de Cristo Jesus. Como foi possível esse Cristo, como a própria corporificação de Deus, ser semeado em nós, já que éramos tão pecaminosos e nos relacionávamos tanto com Satanás e estávamos completa e absolutamente envolvidos com todas as coisas negativas do universo? Antes de entrar em nós, essa semente passou pela morte e ressurreição. O reino crescerá a partir dessa semente. Vemos assim que o reino de Deus é um assunto de vida. Se alguém deseja participar do reino de Deus, deve tomar Deus como vida para dentro de si. Em Lucas capítulo 1, 17, o Senhor Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. O versículo 21. O Senhor Jesus revelou que o reino de Deus era o próprio Salvador que estava dentro dos fariseus quando eles faziam pergunta. O reino é o Senhor entre nós e também o Senhor dentro de nós. Precisamos ver também que a igreja é o crescimento da vida plantada em nós. É o que quanto mais desfrutamos Cristo como vida, mais o elemento, a realidade da igreja crescerá. Quanto mais crescemos em Cristo, mais a igreja se tornará real. E logo a igreja é o que é produzido com o crescimento da vida divina dentro de nós. Agora precisamos considerar o andar cristão, o viver cristão. Gálatas capítulo 5, 22 menciona os frutos do Espírito. O resultado da introdução da vida divina em nós é o nosso andar e viver diário como cristãos. O andar cristão, ou seja, o viver, a conduta, o comportamento dos filhos de Deus não deve ser algo rotineira, mas algo divino, espiritual, cheio de frescor, cheio de vida, algo do Espírito de Deus. O andar cristão não está relacionado apenas a uma conduta apropriada, mas é algo intimamente ligado a Deus. Como cristãos, não devemos simplesmente amar os outros, amar a outras pessoas, mas devemos viver Cristo, expressando o amor de Cristo. Não devemos ser simplesmente humildes, devemos viver Cristo, expressando a humildade de Deus. O bronze polido pode resplandecer mais do que uma peça de ouro, não é? Mas a natureza de cada um dos dois é completamente diferente. Não só amamos a outros exteriormente, mostrando-nos humildes e pacientes para com eles, devemos viver Cristo. Aleluia! Nosso comportamento, a maneira como vivemos, a maneira como nos conduzimos e andamos, deve provir de Cristo, deve ser fruto do Espírito Santo a partir do nosso interior, nosso espírito. Quando o Espírito Santo vive em nós e nós vivemos por Ele, o fruto será produzido, o fruto do Espírito. O resultado é o andar, o resultado é um comportamento cristão cheio de vida. Que maravilhoso! O andar cristão não é um tipo de vida corrigida, calibrada, uma vida censurada, instruída, disciplinada pelos melhores ensinamentos religiosos. Não. O viver cristão é algo que flui do nosso interior ao tomarmos Cristo como vida, ao vivermos o Espírito Santo, ou ao vivermos no Espírito. Devemos dar à semente da vida, que foi semeada em nós, uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de brotar de dentro de nós. Além disso, o serviço cristão, o ministério cristão,
deve ser o transbordar da vida de Deus. Não estamos meramente trabalhando. Nossa obra é o transbordar da vida divina que está em nós. A semente da obra, o ministério dos serviços, deve ser o Cristo todo inclusivo. Se esse Cristo é a semente da nossa obra, então essa obra será renovada. A obra apropriada consiste em, primeiramente, é que Cristo se semeie em nós como a semente do reino. Em seguida, devemos permitir que ele cresça, depois que ele flua de nosso interior. O fluir de Cristo ao transbordar de nós é a obra e o serviço e o ministério. A obra não se trata do quanto que nós podemos fazer, mas do quanto de Cristo nós podemos viver e do quanto ele pode fluir de nós. Isso realmente é maravilhoso. Cristo é a semente do reino, da igreja, do andar e do serviço cristão. Vamos repetir essa frase? Cristo é a semente do reino, Cristo é a semente da igreja, Cristo é a semente do andar e do serviço cristão. E por que não dizer do viver cristão? Cristo é a semente de tudo que está relacionado com o propósito de Deus. Sem considerar o tipo de dom que nós temos, que somos, para com o corpo de Cristo, devemos perceber que a nossa obra, o nosso ministério, deve ser uma obra e um ministério dos quais Cristo, como a semente, tem sido semeada em nós, para crescer e brotar de nosso interior, a fim de que possamos ministrar aos demais. Precisamos considerar alguns versículos que mostram a importância do nosso desfrute. Salmos 34:8 diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Temos de provar o Senhor e não apenas conhecê-lo. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 2 e 3 também diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que tende a experiência de que o Senhor é bondoso. Uma mãe dá leite ao filho recém-nascido para que ele cresça. A melhor maneira de ajudar os nossos irmãos em Cristo a crescer em vida é dando-lhe de comer. Isso mesmo. É fácil ensinar, mas dar de comer não é tão simples assim. As crianças recém-nascidas precisam de leite para beber a fim de crescer. Podemos provar o Senhor. Seu sabor é agradável. Se temos provado o Senhor, desejaremos um leite nutritivo que está em sua palavra. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, e tendo consideração para a vossa mulher como a parte mais frágil, tratai-a com dignidade, por isso que sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida. A graça de vida é Deus como nossa vida e suprimento de vida em sua trindade. O Pai como a fonte da vida, o Filho como o rio da vida e o Espírito como o fluir da vida, o qual ocorre de dentro de nós, como o Filho e o Pai. Veja 1 João, capítulo 5, versículo 11 e 12. Versículos 11 e 12. Em João, capítulo 7, 38 e 39 e Apocalipse 22, versículo 1. Todos os cristãos são herdeiros dessa graça. A segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1, versículos 3 e 4 diz: nisto que temos o poder divino, nos tem sido doada todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e honra, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos torneis co-participantes da vida divina. A vida é a semente. A piedade, ou seja, é ser semelhante a Deus, é o fruto. A vida é algo interior. Ser semelhante a Deus é algo exterior. Em Atos capítulo 5, versículo 20, o anjo do Senhor disse a Pedro: ide e apresentai-os ao irmão Pedro, dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Que quer dizer esta vida? Esta vida era a vida que Pedro desfrutava. O anjo disse a Pedro que ministrasse às pessoas a vida que ele desfrutava. Essa vida é a vida divina que Pedro pregava, que Pedro ministrava.
Pedro vivia, e que venceu a perseguição, as ameaças, o encarceramento que ele sofria. As palavras desta vida, não só logos, mas rema, palavra presente, a palavra viva, a palavra prática. O que o anjo mandou Pedro falar foi no ensinamento cristão, foi a palavra presente, a palavra viva e prática acerca da vida que ele desfrutava. Que o Senhor nos ajude a entender o que significa ter Cristo como servente do Rei em nossa vida da igreja, em nosso andar diário, em nossa vida. Amém? Louvado seja o Senhor.